Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Café com Holder, que é aquele quadro onde eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram. Se você não me segue por lá, @fabio.holder, eu posto conteúdos diários por lá sobre investimentos. Vamos para a primeira pergunta aqui do Lucas F. Berta. Qual ativo mudou sua forma de estudar ativos e por quê? Cara, não é necessariamente que mudou a forma como eu olho para as ações, porque um ponto que é bastante importante destacar é que ao longo da jornada como investidor, muito provavelmente você vai mudar os seus métodos de investimentos, você vai começar a olhar detalhes que você não via antes, você vai sempre aprimorando sua estratégia de análise de investimentos como um todo. Eu comecei a investir na bolsa em 2008, na crise do subprime, eu era bem novinho, eu tinha 17 anos ainda, logo depois eu entrei na faculdade e tudo mais, tem até vídeo aqui no canal contando um pouquinho da minha história pra quem tiver curiosidade, mas o fato é que a gente sempre vai aprimorando os nossos investimentos. Mas teve uma empresa que foi bastante emblemática na minha carteira, você já deve saber qual que foi o investimento que eu fiz em ações da Tesla. A Tesla acabou virando a minha maior posição no mercado norte-americano, depois das ações se valorizarem quase 25 vezes o capital que eu investi. Eu comecei a investir na empresa em 2019, quando eu estava lá nos Estados Unidos, finalzinho de 2018, começo de 2019. As ações saíram de 15, 18 dólares mais ou menos lá em 2019 para quase 400 dólares em 2021, ou seja, valorizou quase 25 vezes o capital investido, e mesmo com a queda recente, a ação está valendo hoje 170 dólares cada uma, ainda é uma valorização bastante expressiva frente ao capital que eu investi lá atrás. E um ponto que me chamou muita atenção na Tesla e que eu comecei a aplicar um pouco mais nas outras empresas é porque eu sempre levei majoritariamente em consideração nas análises que eu faço, quem me acompanha aqui sabe, os resultados passados da empresa. E o que importa no final do dia são sempre os resultados futuros. O mercado avalia uma empresa hoje com a capacidade de geração de resultado dela no futuro. Isso é óbvio. E é claro que os resultados passados, eles sempre vão ser importantes para a gente ter um proxy, para a gente conseguir ter uma ideia de para onde que vão os resultados futuros de uma determinada empresa. Mas o que me chamou a atenção no caso da Tesla é que praticamente toda essa valorização da empresa veio das melhoras dos resultados da empresa, que não era possível de ser observado com o passado que ela tinha entregado. A empresa praticamente só tinha apresentado prejuízo contábil desde quando ela abriu seu capital em 2011, mas ela estava num momento de inflexão de resultados. 2019 também teve um ponto em relação às ações da Tesla, e principalmente para quem investe em empresas mais de turnaround, como era o caso da empresa nessa época, onde ela tinha gerado um prejuízo menor do que o histórico naquele ano, e foi o primeiro ano onde a empresa começou a gerar caixa operacionalmente. Então é bem comum a gente ver em empresas de turnaround, normalmente quando o turnaround está acontecendo, a geração de caixa vem antes do que a geração de lucro, porque são dois regimes de caixa completamente diferentes. A gente tem um regime de competência, que é a DRE, onde a gente apresenta receita, lucro operacional, lucro líquido, e a gente tem a demonstração do fluxo de caixa, que é quanto de caixa a empresa realmente está gerando. Se você tem um pouco de dúvida em relação a isso, eu vou deixar o meu e-book aqui embaixo para você fazer um download. É um material gratuito, chama Aprenda o Buy and Hold, o guia definitivo. Lá a gente fala sobre como analisar uma empresa, tem várias aulas, vários links dentro do e-book para você acessar os conteúdos que são correlatos ao que está sendo tratado ali. É um material que já ajudou mais de 200 mil investidores aqui na internet, eu tenho certeza que vai te ajudar caso você queira aprofundar também as suas análises. Mas resumindo, desde quando eu comecei a investir em ações da Tesla, eu passei a me preocupar um pouco mais com o futuro da empresa, e é óbvio que é muito difícil a gente conseguir estimar para onde a empresa vai, o que a empresa faz, como que ela vai conseguir chegar nos resultados que ela pretende nos próximos anos, mas eu trouxe isso para minha análise das empresas de uma forma um pouquinho mais relevante. É óbvio que para mim ainda o histórico da empresa ele é muito mais relevante do que de fato o que vai acontecer nos próximos anos, mas eu passei a incorporar um pouco mais, tentar ter essa sensibilidade de para onde que a empresa vai nos próximos anos. Tem um vídeo aqui do canal, que é um dos vídeos mais famosos, que é um vídeo só sobre análise da Tesla. E independente de você investir na empresa ou não, vou deixar o link aqui em cima, porque basicamente é uma aula sobre como que eu faço para analisar uma empresa do absoluto zero até decidir investir nela ou não. É uma aula que tem mais de 3 horas e, se eu não me engano, tem mais de 200 mil acessos. Tenho certeza que é um conteúdo que também vai te ajudar. Próxima pergunta aqui do Gus Wetkoff. Fábio, gosto muito da sua abordagem quality na análise das empresas, ou seja, investir em empresas de qualidade, investir em empresas que possuem baixo risco. Mas não me sinto confortável em alocar quando a companhia já é bem grande, tende a estagnar no seu crescimento no médio prazo e negocia múltiplos que embutem uma expectativa gigante de crescimento. Olha, Gus, isso é um ponto bastante relevante, porque a gente tem, para toda empresa que a gente vai analisar na bolsa, o que eu chamo pessoalmente de triângulo do holder. O que é o triângulo do holder? Basicamente, você entender como que a empresa se encaixa nesses 3 grandes pilares quando a gente está analisando ela. O primeiro pilar é o crescimento, é de fato quanto que a empresa
empresa espera ter de crescimento ou quanto o mercado precifica o crescimento daquela empresa para os próximos anos. Normalmente empresas que têm um crescimento elevado, um crescimento esperado elevado, o mercado ele precifica isso já nas ações hoje porque ele já está olhando que a empresa vai crescer um certo volume de resultados nos próximos anos. Então a gente tem um pilar que é o crescimento, a gente tem um outro pilar que é o risco, ou seja, como que o resultado da empresa se comporta. Ela é uma empresa que entrega o mesmo resultado ali todos os anos, vai melhorando aos pouquinhos, ou ela é uma empresa que tem os resultados relativamente erráticos. Isso a gente mede como risco e basicamente o fator qualidade que você está mencionando é uma empresa que possui um risco baixo, ou seja, uma empresa bem perene, bem previsível, como por exemplo aqui no Brasil é o caso da Ambev, é o caso das empresas de energia de uma forma geral, principalmente geração e transmissão. Então o Engie, a Energias do Brasil, que está aparentemente saindo da bolsa, Taesa, Alupar, enfim, as empresas de transmissão e geração normalmente costumam ser bem imprevisíveis nos seus resultados. E essa alta previsibilidade, ela funciona tanto para o bem quanto para o mal. Uma empresa que não vai crescer de forma tão vertiginosa, mas também você pode esperar que não tenha uma piora tão significativa ano após ano. E o terceiro pilar é o preço. Quanto que o mercado precifica, vamos falar aqui de uma forma bem grosseira, em múltiplos. Quanto que uma empresa vale frente a um fundamento. E normalmente esse triângulo funciona da seguinte forma. Se uma empresa tem baixo risco e alto crescimento, ou seja, ela tem o fator qualidade, ela tem o fator crescimento, ela não vai ser uma empresa barata, ela vai ser uma empresa cara. Se uma empresa ela é barata e ela tem um crescimento esperado alto, ou seja, uma possibilidade grande de crescimento, normalmente é uma empresa que vai ter os seus resultados mais erráticos, vai ser uma empresa que não é tão de qualidade. Normalmente são as empresas de commodity, de minério, de petróleo, de óleo, gás, de uma forma geral. São empresas que negociam a múltiplos baixos, que têm um potencial de crescimento grande, mas com grande risco associado. Porque, basicamente, a receita dessas empresas, elas são associadas às oscilações das commodities que elas vendem. E se uma empresa tem baixo risco e é barata, ela normalmente não vai ter crescimento. A gente pode dar de novo como exemplo as empresas do setor de energia elétrica. Normalmente são empresas que possuem baixo risco, que são relativamente baratas em relação a algum fundamento, mas elas não têm um crescimento esperado, elas não têm ganho de escala com as suas operações. E é exatamente por isso que a maioria das empresas do setor elétrico são empresas de dividendos, porque tanto faz ela ter 30, 40 ou 60 usinas. O retorno que ela vai dar para o investidor é o mesmo do que se ela distribuir os dividendos ao invés de ir aumentando suas operações. As operações não geram ganho de escala. O fato dela fazer uma nova usina não deixa a energia da usina anterior mais barata, por exemplo. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu explico um pouco mais em detalhes esse triângulo do holder. Mas o que eu quero que você tire de lição disso? Toda vez que você estiver olhando para uma empresa para você investir, tente entender quais desses três fatores a empresa tem, porque ela nunca vai ser uma empresa pouco arriscada, com muito crescimento, negociada de uma forma barata. Então essa dinâmica aqui te ajuda a entender onde que a empresa está. Quando você menciona empresas de alta qualidade, maduras, normalmente são o quê? São aquelas empresas que têm um risco muito baixo, mas muitas vezes é um risco tão baixo que, por mais que a empresa nem tenha um crescimento tão grande esperado, o mercado precifica ela a valores elevados. Lá nos Estados Unidos o pessoal até chama essas empresas de bond stocks, que parece mais um título de renda fixa pela previsibilidade altíssima do que de fato uma ação. Então, um exemplo são ações da Colgate, ações da Procter & Gamble, que são empresas que negociam a múltiplos altos, não têm um crescimento muito grande esperado, mas elas possuem um risco muito, muito, muito baixo. Então, o que você tem que avaliar se você deve investir nesse tipo de empresa ou não, é se simplesmente esse perfil de risco da empresa está compatível com o que você espera da sua carteira. Porque, de fato, essas empresas maduras, consolidadas, com baixo risco, elas tendem a entregar um retorno menor do que a média de mercado, mas de uma forma muito mais comportada. Então, se não fizer sentido para você esse tipo de retorno, tudo bem, mas esse tipo de empresa normalmente reduz o risco geral da sua carteira e permite até com que você corra riscos maiores em outras empresas. Eu gosto, pessoalmente, de ter todos os tipos de empresa dentro da minha carteira, porque ao ponto que eu tenho uma empresa que é bem mais sólida, bem mais consolidada, do outro lado eu tenho empresas que são mais arriscadas. E essa dinâmica acaba fazendo com que eu tenha um contrapeso, né, um balanceamento do risco e uma mitigação do risco quando eu me exponho a empresas mais arriscadas, empresas mais de crescimento. Próxima pergunta da Kaká Abud. Todos os FIIs e ações você mantém para sempre ou vende e muda quando vale a pena? Olha, de uma forma geral, existem algumas formas da gente abordar o momento de você sair de uma empresa ou sair de um fundo imobiliário. Basicamente, você pode tomar a decisão de não vender nunca. Hoje eu, Fábio, tenho
também um pouco mais essa abordagem, porque basicamente quando você não vende nunca uma empresa, um fundo imobiliário, e essa empresa acaba perdendo os fundamentos, acaba se deteriorando, ela automaticamente vai sendo expurgada da sua carteira. E obviamente você vai ter uma perda do seu capital investido nela, mas no momento que você perceber que essa empresa perdeu os fundamentos, ela provavelmente já teve uma desvalorização bem expressiva, o mercado acaba se antecipando em relação a isso. E nesse cenário você pode colocar a empresa em quarentena, ou seja, a empresa está passando por um momento complicado, você para de comprar ela, deixa ela ir se desvalorizando, e eu pessoalmente tendo a deixar essas ações para sempre lá, não fazer mais nenhum aporte. Se a empresa quebrar, você perdeu o seu capital que estava investido ali, tudo bem, e se a empresa se recuperar no futuro, você vai ter todo o upside dessa melhora. Uma outra opção que você pode ter é você colocar essa empresa em quarentena, ir acompanhando os resultados dela e saindo das empresas aos poucos. Eu sempre gosto na Bolsa de Valores, quando eu vou colocar uma empresa nova na minha carteira, começar de forma lenta, compro uma ação, 10 ações e vou aumentando a posição conforme o tempo vai passando. E na hora de sair eu gosto de ter a mesma abordagem, se eventualmente eu sair de alguma empresa, como pode acontecer em alguns casos sim, eu já vendi algumas empresas da minha carteira, mas de uma forma geral hoje eu tendo a mantê-las para sempre. Mas no caso da quarentena, você para de investir nela, acompanha ali mais alguns trimestres, mais alguns anos de resultado e depois você vai saindo aos poucos investindo na sua carteira. Uma outra abordagem que eu não gosto muito é você sair rápido e tentar se antecipar a essa piora dos resultados da empresa. Eu não gosto porque normalmente você acaba saindo de boas empresas em momentos errados, vamos colocar assim. E mais dinheiro foi deixado na mesa evitando essas quedas do que de fato com a piora dos fundamentos das ações na minha avaliação. Então essa abordagem é uma abordagem que vai te gerar muito giro na carteira, eu acho que isso não é benéfico para uma carteira de longo prazo. Beleza? De qualquer forma, vou deixar um vídeo também aqui em cima falando sobre quando vender uma ação, entrando um pouquinho mais em detalhes, é um vídeo que tem aqui no canal, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com o que vocês acham que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo.